Olá, queridos irmãos e irmãs. Nós estamos então encerrando a última etapa da formação sobre doutrina social da igreja. Vocês lembram? No primeiro momento, na primeira etapa, nós estudamos, refletimos sobre a natureza da doutrina social da igreja. No segundo momento, a fonte bíblica da doutrina social. No terceiro momento, na terceira etapa, nós refletimos e estudamos sobre os princípios e diretrizes da doutrina social da igreja. E hoje, concluindo, nós vamos ver a evolução histórica da doutrina social da igreja. Iniciando então a nossa formação, antes do desenvolvimento do aspecto histórico da doutrina social da igreja, a gente vai relembrar o que o Catecismo da Igreja Católica fala sobre o que é a doutrina social da igreja. Diz o Catecismo: o ensinamento social da igreja abrange um corpo de doutrina que se articula à medida que a igreja interpreta os acontecimentos ao longo da história, à luz do conjunto da palavra revelada por Cristo Jesus e com a assistência do Espírito Santo. A igreja iluminada pelo Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo, então a cada tempo da história, ela ilumina a realidade com a palavra de Deus, procurando encontrar soluções e diretrizes de ações para ajudar a solucionar o problema daquele tempo. A expressão doutrina social da igreja designa o conjunto de escritos e mensagens, cartas, encíclicas, exortações, pronunciamentos, declarações que compõem o pensamento do magistério católico a respeito da chamada questão social. E este início é marcado pela encíclica Rerum Novarum. É o primeiro documento pontifício, vindo do Papa, sobre a questão social. O documento inaugural daquilo que se convencionou denominar doutrina social da igreja é a encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, publicada em 15 de maio de 1891. De fato, é a primeira vez que um documento do magistério católico se dedica integralmente à chamada questão social. Então não é que nos outros tempos a igreja não tratou do assunto, mas agora é o primeiro documento que trabalha a questão social de uma forma integral. Então o assunto, o conteúdo é a questão social do momento. Há uma mudança de enfoque da igreja. Então, ela volta-se para os problemas externos que afligem os trabalhadores da época. Então, a igreja não trata somente dos problemas internos, mas também da situação social, econômica, política do momento. Por que a igreja se volta para o exterior? Por causa da situação daquele momento. Foi o tempo da Revolução Industrial na Inglaterra. Então houve uma mudança de época. E com a Revolução Industrial, então houve assim um grande desenvolvimento da produção, cresceu o mercado, a produção de mercadorias, mas com isso também veio as consequências negativas. Então os trabalhadores, operários eram explorados, as mulheres, as crianças, a pobreza cresceu muito nos centros urbanos. Então a igreja precisou orientar, à luz da palavra de Deus, este momento difícil. Claro, não só um momento difícil, é um momento assim que a humanidade deu um passo muito grande para o desenvolvimento, mas teve essas consequências negativas. Então o Evangelho, ele procura sempre preservar a vida e a dignidade da pessoa humana. Então a doutrina social da igreja,
ela se desenvolveu no século XIX, com a Revolução Industrial. Então ela nasce do encontro do Evangelho com a sociedade industrial moderna. Então, suas novas estruturas de produção de bens de consumo, sua nova concepção de sociedade, do Estado e da autoridade, suas novas formas de trabalho e de propriedade. Então, precisou da luz da palavra de Deus para proteger o operário, o trabalhador, a família, as mulheres e as crianças. Na história e evolução da doutrina social da Igreja, podemos apresentá-la em duas etapas. A primeira etapa vai da Rerum Novarum, então escrita por Leão XIII, em 1891, até o Concílio Vaticano II, em 1962 a 65, com o documento Gaudium et Spes. E a segunda etapa, então, vai depois do Concílio Vaticano II até os dias de hoje. Então nós veremos esta evolução histórica da doutrina social da Igreja em duas etapas. Então iniciaremos agora com a primeira etapa a partir do documento da encíclica Rerum Novarum. Então na primeira etapa, que vai de Leão XIII ao Vaticano II, nós temos a Rerum Novarum, em 1891, que trata sobre a condição dos operários. Então, Revolução Industrial, a preocupação são os operários. Depois, em 1931, a 40º ano, em comemoração aos 40 anos da Rerum Novarum. Então, vocês percebem que a Rerum Novarum é um marco, é o início de um documento pontifício sobre a questão social. Depois nós temos, já com João XXIII, em 1961, a Mater e Magistra, em comemoração aos 70 anos da Rerum Novarum. Em 1963, nós temos a Pacem in Terris, Paz dos Povos, que trata sobre a questão da paz, porque uma terceira grande guerra mundial parecia iminente. Havia uma tensão entre o bloco capitalista e socialista no mundo, então era iminente uma guerra. Então o Papa João XXIII lança essa encíclica promovendo a paz entre os povos. E finalmente o documento, a Constituição Pastoral sobre a Igreja no mundo de hoje, do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, alegria e esperança. Então é a Igreja procurando dialogar com a modernidade. A segunda etapa, que vai do Vaticano II até hoje, nós temos as seguintes encíclicas e documentos. Primeiro, Populorum Progressio, aí já com o Papa Paulo VI, o sucessor de João XXIII, em 1967. Então ele vai trabalhar sobre o desenvolvimento dos povos. Então neste tempo, o capitalismo alcançou um alto grau de desenvolvimento, produtividade e tecnologia, mas a grande parte da população vivia na pobreza. Depois nós temos a 80ª Adveniens, é uma carta apostólica também do Papa Paulo VI, em 1971. Celebra os 80 anos da Rerum Novarum. Então, 80ª Adveniens, a vinda, a proximidade dos 80 anos da Rerum Novarum. Depois nós temos o documento de um sínodo dos bispos, sobre o sacerdócio e a justiça no mundo. Então, a temática do documento é a justiça e o mundo, é para a formação sacerdotal. Então, a Igreja preparando sacerdotes para a questão social da humanidade. E depois tem um documento, que ele não é um documento social propriamente dito, é um documento sobre a evangelização, é uma exortação apostólica que o Papa Paulo VI, então, escreveu em 1975 sobre o tema da evangelização católica. E ali trata a evangelização de uma forma integral. Evangelizar não é só preocupar com a alma, mas com o ser humano de uma forma completa. Aí chegou o tempo do Papa João Paulo II, a década de 80, 90,
até em meados do novo milênio, né, que começou com o ano 2000. Então, por exemplo, o Papa João Paulo II, ele escreveu 3 encíclicas sociais: a Labora Exercens, a Solicitude Reis Socialis e a Centésimos Annus. A Labora Exercens é uma carta encíclica sobre o trabalho humano. Então, o Papa vai falar sobre a dignidade do trabalho humano. Então, o trabalho humano, ele dá dignidade ao ser humano. Então, ele tem que ser valorizado, né? E, ao mesmo tempo, a Igreja sempre defendendo que todos os trabalhadores tenham assim, um salário justo, né? Segundo a dignidade humana. A Solicitude Reis Socialis, em 1987, ele escreve em comemoração aos 20 anos da Populorum Progressio de Paulo VI. E finalmente a Centésimo Annus, então 100 anos, então o Papa João Paulo II, em 1991, ele escreve essa encíclica social em comemoração aos 100 anos da Rerum Novarum. Chegamos no tempo do Papa Bento XVI, é a única encíclica que ele escreve, né? Ele também teve pouco tempo de pontificado, por causa da sua renúncia. Então, em 2009, ele escreve a Caritas in Veritate, caridade na verdade. Então, ele vai tratar sobre a ecologia humana. Então, não é só uma questão ambiental, também a vida humana. Então, são as duas coisas conjuntas. Então, tem que se preocupar com a integralidade da pessoa humana. Tem que pensar em todos os aspectos. Não é só na questão material, mas a pessoa humana como um todo. Depois, nós temos o Papa Francisco, em 2015, ele lançou a encíclica sobre o meio ambiente, a Laudato Si, louvado seja, né? Aquela frase daquele hino de louvor de São Francisco de Assis. E em 2020, recentemente, a encíclica mais recente, a Fratelli Tutti, todos irmãos, né? É uma encíclica social sobre a fraternidade e a amizade social. Então, ele faz um convite, né? Primeiro para essa preocupação ambiental, a questão da fraternidade humana, a questão da migração, né? A questão ambiental, a questão das mudanças climáticas, que gera catástrofes, né, ambientais, que produz também pobreza e também a migração. Certo? Então convida todos os povos a viver a fraternidade, né, a viver o ecumenismo, as relações interreligiosas. Então unir todos os povos para construir um mundo melhor para todos nós. E ao mesmo tempo proteger a criação. Agora nós vamos situar as encíclicas no contexto histórico do momento. Então, por exemplo, a Rerum Novarum nós já falamos, foi por causa da Revolução Industrial. E foi em 1891 que foi lançada essa encíclica. Mas antes dela, antes da Revolução Industrial, já tinha acontecido o Manifesto Comunista. Então já nasceu o comunismo. Então o comunismo vai se desenvolvendo também, paralelamente à Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela gerou essa questão dos operários, né? Pobreza, riqueza por um lado, mas uma riqueza na mão de poucos. Então aí surge o socialismo, buscando a igualdade, né? O bem comum. Aí surge então uma nova ideologia que vai se desenvolvendo ao longo dos séculos até os tempos de hoje. E como já ficou claro, a Igreja então está diante de duas ameaças: o liberalismo econômico, né, que surgiu com a Revolução Industrial, e o comunismo. Então, de um lado, os males provocados por uma economia centralizada na maximização do lucro e na acumulação capitalista, então não valoriza o trabalhador, mas simplesmente a produção. E por outro lado, a chamada onda vermelha do socialismo ganha terreno no mundo. Então, desde o Manifesto Comunista em 1848, consolida-se a organização internacional,
então que vai se desdobrando para as outras nações. Então, principalmente o continente europeu. Então a produção e a produtividade, neste tempo, dá um salto enorme, imenso, jamais visto na história da humanidade. Mas a grande maioria da população, ela fica à margem deste progresso. É o que leva a solicitude pastoral de Leão XIII a preocupar-se com a condição dos operários. Então, essa encíclica, ela olha para a miséria dos operários, né? Então, o que a encíclica fala? Ela defende o direito dos operários de ter acesso à propriedade e como fruto de um trabalho remunerado com justiça, sem exploração, e de se associarem em sindicatos. Então, com a Revolução Industrial, com o capitalismo, surgem também os sindicatos, como mecanismo de defesa dos operários. Então, a igreja, através dos seus padres, no mundo inteiro, criou sindicatos. Então, a igreja, de toda forma, procurou promover isso. Como também quando surgiu os conselhos, no caso, municipais, com a nova Constituição, eu que trabalhei no Maranhão 19 anos, eu vi padres criar conselhos nas cidades, exatamente para promover a vida e dignidade humana. Então, por exemplo, embora os meios de comunicação social, talvez o mundo não reconheça, mas o trabalho social da igreja pelo mundo afora em relação aos direitos humanos é enorme, apesar das nossas falhas e dos nossos erros. Então, podemos afirmar que a Renovarum nasce sobre essa dupla motivação. Uma mais explícita, que é a questão social, a preocupação com os operários, né, com as famílias, por causa do capitalismo, e uma mais assim escondida, que é o medo do socialismo, porque o socialismo ele nega a existência de Deus. Se ele nega a existência de Deus, nega também a religião. A religião é vista como o quê? Como ópio do povo, uma droga, né? Que faz as pessoas não enxergar a realidade, mas ficarem alienadas porque jogam seus problemas para Deus em vez de resolvê-los. Se por uma parte procura impedir que os pobres indefesos, especialmente os operários, sejam devorados pela ganância selvagem do capitalismo nascente, por outro lado, procura defendê-los do que a igreja chama de principal inimigo da doutrina da igreja, que é o socialismo. Então, no campo do capitalismo, defende os pobres operários. No campo do socialismo, então, defende a doutrina e a fé. Talvez não seja difícil, na época, vislumbrar, diante dos rumores, o surgimento da Primeira Guerra Mundial. Então, o desenvolvimento da sociedade neste tempo, já passando para o século XX, né, a Renovarum, ela nasceu no século XIX, no final do século XIX. Mas ali já na primeira quinzena do século XX, já começa então a surgir a Primeira Grande Guerra Mundial. A Primeira Grande Guerra Mundial, ela surge em 1914. Então a igreja é também provocada a olhar para essa realidade. Às vezes a igreja tem que tirar um enfoque de uma coisa e colocar na preocupação do momento. E a preocupação do momento foi a Primeira Grande Guerra Mundial. E depois, em 1929, houve uma grande crise, uma crise terrível econômica nos Estados Unidos. Foi a queda da Bolsa de Valores em Nova York. E isso gerou desemprego nos Estados Unidos, crise econômica que repercutiu no mundo inteiro. Então veio milhões de pessoas caíram na pobreza no mundo inteiro, muitos desempregados. Então com isso favorece o surgimento de conflitos, né, de desespero, de tensões. Então a igreja, através do Papa Pio XI, lança a encíclica 40º ano, em 1931. Os escombros da Primeira Guerra Mundial,
mais a Revolução Soviética e mais a crise de 1929 espalham instabilidade e insegurança por todo o mundo. Então, como solução desesperada, nasce aqueles movimentos radicais, que é o perigo dos tempos de hoje, que a sociedade está muito polarizada, esquerda e direita. Então surgiram os movimentos integralistas e os regimes totalitários. Interessante que neste tempo o lema era Deus, Pátria e Família. Tá vendo? São os radicalismos que desembocaram em Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, Stalin na União Soviética, Franco na Espanha e Salazar em Portugal. Então, neste contexto é que surge a encíclica do Papa Pio XI, em 1931, a 40º ano. Ela critica tanto o capitalismo como o comunismo e discute a questão do justo salário e de uma reta ordem política. Formulou o princípio da subsidiariedade. Então, o que você percebe? Que os princípios que nós já refletimos na terceira formação foram surgindo à medida que foram aparecendo os problemas e as questões sociais. Então, o Papa procura jogar uma luz diante dessa realidade. Então, com a crise econômica de 1929, milhões de pessoas foram jogadas fora do seu emprego, ficaram desempregadas. Primeiro nos Estados Unidos, depois na Europa e repercutiu em todos os países, no mundo inteiro. Então, esse documento, a 40º ano, ela alerta também para os perigos do poder absoluto do nazismo, do fascismo, como falei antes, como do comunismo. Poder absoluto do Estado, ao mesmo tempo que se levantam em defesa dos direitos do cidadão. A crise de 1929, produzida pelo capitalismo ganancioso, mais o surgimento da Revolução Bolchevique na Rússia, que gerou a União Soviética, e também o resultado da Primeira Grande Guerra Mundial, desembocaram numa Segunda Grande Guerra Mundial, que gerou milhões de mortos e de mutilados. Então foi o desfecho trágico dessas ideologias radicais, desses totalitarismos. Além disso, ali no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, houve 2 explosões de bombas atômicas no Japão, Hiroshima e Nagasaki, encerrando a Segunda Guerra Mundial. Mas trouxe, assim, um medo assustador diante do futuro da humanidade, o medo do extermínio da humanidade. Porque a tecnologia, a técnica cresceu muito, mas o perigo da autodestruição também aumentou. Então, feridas profundas jamais foram cicatrizadas, até hoje. Elas exibem um poder de destruição a que chegou a humanidade. Então, a humanidade, ao mesmo tempo, tem a capacidade de transcender-se, mas também tem a capacidade de chegar ao nível mais baixo. A ciência é coisa boa, mas ela pode ser utilizada tanto para o bem como para o mal. Apesar dessa experiência traumática, os anos que vão do pós-guerra ao Vaticano II constitui um período de euforia. Após a crise de 1929 e após a Segunda Grande Guerra Mundial, houve assim um período de excelência para o crescimento econômico. Então, nesse ponto de vista econômico, houve assim então um grande otimismo na humanidade. Para a Igreja, impõe-se um duplo desafio. Para os países centrais, após o vendaval devastador dos conflitos armados, trata-se então de consolidar a democracia e os direitos humanos. Já nos países periféricos, terceiro mundo, o dilema é como estender os benefícios do crescimento econômico, o progresso, às regiões mais pobres do planeta. Em ambos os casos, vem a pergunta: como equilibrar este crescimento?
Então é neste cenário que vai surgir a figura querida e materna do Papa João XXIII, chamado Papa Bom. Emerge com ele uma nova preocupação de pastor, que é a renovação da igreja, voltada para horizontes igualmente novos, com vistas à manutenção de uma paz duradoura, terreno fértil para duas encíclicas. Ele escreve duas encíclicas. A primeira, a Mater e Magistra, em 1961, e a segunda encíclica, a Pacem in Terris, em 1963. A Mater e Magistra, ela tem um acento na doutrina social, a Pacem in Terris na doutrina política. Então, a Mater e Magistra revela a sensibilidade viva para com os novos problemas da sociedade moderna. E a Pacem in Terris aponta a necessidade de um compromisso conjunto para a construção da paz mundial. Por quê? O contexto do Papa João XXIII, pós-Segunda Guerra Mundial, é a Guerra Fria entre o bloco socialista, né, do lado da União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e do lado ocidental, o capitalismo, né, e com a liberdade que existe. A Europa foi dividida, né? A partir da Alemanha, na cidade de Berlim, foi construído um muro. Então, Berlim virou a marca divisória entre as ideologias capitalista e socialista. E mais tarde, com o Papa João Paulo II, com a influência do Papa João Paulo II, vai ruir este muro, né? O muro que separa os dois lados da humanidade. Houve uma queda do comunismo, com influência da Igreja e do Papa carismático João Paulo II. Então, no tempo da Pacem in Terris, o Papa se preocupa com a paz, porque existe uma tensão muito grande entre os dois lados. E a União Soviética instalou mísseis na ilha de Cuba. Então, o presidente dos Estados Unidos nesse tempo era o John Kennedy, o primeiro presidente americano católico, um país protestante, majoritariamente protestante, e foi o primeiro presidente católico. Então, diante dessa ameaça da União Soviética com mísseis em Cuba, que é bem próximo dos Estados Unidos, então houve o cerco, né, da ilha de Cuba. Então quase que surgiu a terceira grande guerra mundial, que seria uma guerra nuclear, e seria o extermínio da humanidade. Então o Papa João XXIII escreve essa encíclica promovendo a paz. A Mater e Magistra, que foi escrita em 1961, em comemoração aos 70 anos, olha, 70 anos já da Rerum Novarum. Então, ele vai tratar sobre a recente evolução da questão social à luz da doutrina cristã. Então, ele vai usar o método ver, julgar e agir, que a Conferência Episcopal Latino-Americana utilizou bastante e utiliza até hoje. Ver, através das ciências, analisar a realidade com a ajuda do método científico, julgar com a palavra de Deus e agir, traçar diretrizes de ação para solucionar os problemas do momento. Também essa encíclica afirma a função social da propriedade. A Igreja defende a propriedade privada, mas a propriedade privada ela tem uma finalidade do bem comum. Ela não pode se fechar somente ao lucro e à produção para uma pessoa só, mas é destinada a toda a humanidade. Então toda a propriedade tem uma função social. Também advoga uma política de apoio à agricultura familiar e o cooperativismo. Olha que coisa linda, a Igreja promovendo a agricultura familiar e o cooperativismo. No Paraná, na região sul, principalmente, do Brasil, as primeiras cooperativas foram fundadas por sacerdotes, né, que tinham esse conhecimento, essa preparação, essa formação e trouxe para o nosso país essa novidade, procurando assim então favorecer a agricultura familiar, algo assim mais comum. Então, essa encíclica também ela dá um acento maior na doutrina social, revela a sensibilidade viva para com os novos problemas da sociedade moderna.
E a Pater Terres, em 1963, ela enfoca então essa doutrina política, apontando a necessidade de um compromisso conjunto para a construção da paz mundial. Então, a Pater Terres também ela começa a denunciar, ou ela denuncia o abismo, a brecha entre ricos e pobres, que até hoje nós reclamamos, né? Muita riqueza na mão de poucos e pouco na mão de muitos. Então, sempre uma pobreza maior e a distância entre ricos e pobres sempre cada vez mais abissal. E também ela trata da questão da paz mundial por causa da Guerra Fria, como eu já disse. Então, neste período, há também uma corrida armamentista, começa a ter grandes produções de armamentos. Inclusive o Brasil, em São José dos Campos, produziu muitos armamentos, né, que foram depois exportados para países como Irã, Iraque, né? Então, às vezes países enriquecem às custas da guerra dos outros, entenderam? Então, é bom que venha a guerra, porque produz dinheiro para aqueles que não estão em guerra, porque eles vendem armas para esse pessoal. Então, o documento também trata dessas coisas. Reafirma-se, então, em termos gerais, o paradigma da modernidade. Nós estamos o paradigma é modelo, né? E estamos vivendo um novo tempo na humanidade. Então, as duas grandes guerras mundiais, né? As descobertas, o homem na lua. Então, isso tudo marca este novo tempo, essa nova era. Então, o credo do modernismo, ele é feito de 4 palavras-chave: razão, ciência, tecnologia e progresso. Então, ganha cada vez mais um grande impulso. Com um pano de fundo deste oxigênio de euforia, né, da ciência, da tecnologia, do desenvolvimento econômico, então também começa a aparecer essas nuvens sombrias da Guerra Fria, entre os dois blocos, Estados Unidos e União Soviética. Então o mundo está polarizado, e sempre numa constante tensão. É interessante a história do Papa João XXIII, né, o Papa Bom, considerado um Papa materno, é que os cardeais, e segundo conta as histórias de corredor, né, que escolheram ele porque ele é um Papa idoso, né, então ele não faria grandes mudanças na igreja, porque ele já era idoso, então ele ia durar muito pouco, assim, tinha pouco tempo ainda de vida, né, por causa da idade dele. Ele sucedeu o Papa Pio XII. Mas adivinha o que aconteceu? Exatamente ele, nessa situação, né, neste momento da vida, ele revoluciona a igreja, revoluciona entre aspas, né? Então, ele que dá início a essa grande renovação da igreja, que foi o Concílio Vaticano. Então, o Papa João XXIII desencadeou uma reviravolta na igreja, né, abrindo as portas ao Concílio Vaticano II, que aconteceu entre os anos 1962 e 1965. Então, este concílio procurou sintonizar a mensagem do Evangelho e do magistério da Igreja com os dilemas do mundo moderno, né? Então, é uma atualização da Igreja, que ele chamou de adornamento. Então, o documento da Igreja, do Concílio Vaticano II, que vai tratar desse diálogo com o mundo, é a Gaudium et Spes, alegria e esperança. Então, vai falar das alegrias do mundo moderno, né, e as esperanças, mas também vai tratar, né, das dificuldades e dos desafios. Então, a Igreja procura dialogar com o mundo moderno, não mais ver como um bicho-papão, mas reconhecer os aspectos positivos, né, e procurar tratar das consequências negativas. O concílio ele procura traçar o perfil da presença da igreja no mundo de hoje, então buscando atualizar-se. Então uma expressão muito típica do Concílio Vaticano II, ou típica do Papa João XXIII, é a palavra em italiano aggiornamento, a atualização. Então, numa atitude pastoral marcada pela estima e simpatia face ao mundo contemporâneo e suas conquistas,
A igreja compreende-se como um dom de Deus a serviço da humanidade. Dois sentimentos aparentemente contraditórios revestem o período em que ocorre o concílio. O primeiro é aquela permanente ameaça de guerra total, extermínio da humanidade com a Guerra Fria. E por outro lado, o otimismo quanto à reconstrução do diálogo e da paz. E também neste tempo ganha força, né, o início do diálogo com as outras religiões, tanto religiões cristãs, né, e também com as outras religiões. Então nasce o ecumenismo, que é uma marca evidente deste tempo conciliar. O Papa João XXIII ele não concluiu o Concílio Vaticano II, ele morreu antes. Então, um grande teólogo do Concílio Vaticano II tornou-se o Papa, que foi o Papa Paulo VI. Então, a encíclica dele foi lançada em 1967, que é a Populorum Progressio, que é uma carta encíclica sobre o desenvolvimento dos povos. Então, é uma carta, é uma encíclica preocupada com a situação dos povos. Então, poucos países com grande desenvolvimento econômico e a grande parte da humanidade vivendo a pobreza. Então, o desenvolvimento, a tecnologia não chegam a esses países. Então, o documento do Papa tem essa preocupação. Então, neste tempo da Populorum Progressio, cresce a consciência da gravidade, da fome, da miséria, das doenças endêmicas, da ignorância, né, analfabetismo, enfim, o problema do desenvolvimento. A independência dos países não está significando independência econômica. Os países conseguiram independência política, mas não conseguiram independência econômica. Nem um justo acesso aos próprios recursos, aumentando a disparidade entre riqueza e pobreza, e a dependência entre as nações ricas e as nações pobres. O Papa Paulo VI, então, em 1971, 80 anos do surgimento da Rerum Novarum, então é uma encíclica, é uma carta apostólica, não é uma encíclica do Papa Paulo VI. Ela é endereçada ao cardeal Maurice Roy, presidente da Comissão Justiça e Paz e do Conselho dos Leigos. Então, a igreja também ela criou essas comissões de justiça e paz para trabalhar essa questão, né, da justiça, dos direitos humanos no mundo inteiro. Então, o contexto dessa carta apostólica é uma urbanização rápida e crescente, né, abrupta. Houve assim um inchaço das cidades, então as cidades ficaram muito grandes. Olha o Rio de Janeiro, o surgimento de favelas, né? Isso aconteceu em toda a América Latina, principalmente. E houve assim um grande empobrecimento de parcelas da população. Então verifica-se, no contexto dessa carta, uma mudança de costumes ante a emergência da civilização urbana. Então, este período, por exemplo, cresce a força dos meios de comunicação social, em especial da televisão, né? As nossas paróquias mais tarde tiveram que criar a PASCOM, né? A Pastoral da Comunicação, para melhorar a comunicação da igreja com as comunidades, com os membros, com os movimentos pastorais e também com o mundo que nós vivemos. As ideologias que foram construídas no século XIX e desenvolveram no século XX, elas dão sinais assim de inadequação aos tempos atuais. Então o quadro é de incertezas e interrogações diante as rápidas, profundas mudanças que estão ocorrendo. Então, esta carta apostólica ela responde a esta realidade. Houve também, em 1971, o Sínodo dos Bispos, com o tema A Justiça no Mundo. É um documento sobre o sacerdócio e a justiça no mundo, publicado no dia 24 de novembro. Então, é para a formação dos sacerdotes. Então, olha, a igreja preocupada em preparar os sacerdotes para os desafios do tempo.
Então, qual era o contexto dessa carta? Milhões de pessoas sofrem com as guerras, com a fome, nas prisões, com o racismo, e 75% dos recursos, olha, a maior parte dos recursos da humanidade são absorvidos somente por 1/3 da população mundial. O desemprego aumenta, bem como o fosso que separa o rico e os pobres, né? Um fosso que ora diminui um pouco e ora aumenta muito. Então, é o grande lema da humanidade. Em 1975, o Papa Paulo VI, então, lança um documento que não é uma encíclica, não é uma carta, mas é uma exortação apostólica, dedicado à evangelização. Não se dedica, não é um documento social, mas ele é sobre a evangelização e trabalha, então, essa questão de que a evangelização, ela não é só para a questão das almas, mas atinge todo o ser humano, integralmente. O ser humano é corpo e alma. É alma encarnada, né? E um corpo que tem espírito, tem alma. Então, é visto o ser humano em todas as suas dimensões. Então, a questão da pobreza, a questão social, a questão política é também objeto da nossa evangelização. Então, agora nós estamos chegando ao tempo do Papa, nosso saudoso e querido Papa João Paulo II, é São João Paulo II. Ele escreve 3 encíclicas sociais. A Labore Exercens, em 1981, a Solicitudo Rei Socialis, em 1987, e a Centésimos Annus, em 1991. Abordará e denunciará com grande energia os males deste novo tempo. Então, crises que iniciaram nos anos 70 e têm se agravado cada vez mais. Seguem-se, como se sabe, 2 décadas perdidas. O clima de descrença e instabilidade contamina não apenas a economia e o mercado mundial, mas estende-se também ao campo da política e da sociedade em geral. Então, trata-se para alguns estudiosos de uma verdadeira transformação cultural, uma transição paradigmática. Então, neste contexto, o Papa João Paulo II lança a encíclica sobre o trabalho humano em 1981, a Laborem Exercens, em comemoração aos 90 anos da Rerum Novarum, sobre o trabalho humano. Vê o trabalho como a chave essencial de compreensão da questão social e proclama como exigência central de uma sociedade justa a prioridade do trabalho sobre o capital. A solicitude, ou melhor dizendo, a Solicitudo Rei Socialis, ele escreveu em 1987, em comemoração aos 20 anos da Populorum Progressio do Papa Paulo VI. Então, este documento enfoca o elo estreito entre justiça e paz. Sem justiça, não há paz. E a necessidade do terceiro mundo trilhar um caminho próprio de desenvolvimento, né? Buscar autonomia também econômica, não somente a política. Depois, em 1991, o Papa João Paulo II escreve a Centésimos Annus, 100 anos da Rerum Novarum. Então, olha, chegamos já ao 100º ano do surgimento do primeiro documento pontifício sobre a questão social, que é a Centésimos Annus. Então, ele articula nessa encíclica a doutrina de um direito ao progresso, baseado na possibilidade dos povos de adquirir e desenvolver conhecimento e tecnologia que lhes permitam participar da economia contemporânea. Então, dá acesso às nações do terceiro mundo, às nações periféricas, então o acesso e o conhecimento e das tecnologias para que possam se desenvolver. Então, revela-se nessa encíclica uma preocupação com o crescente consumismo da humanidade, e por causa do consumismo gera os problemas ambientais,
o empobrecimento de muitos países e a miséria de seus povos, principalmente como a África, né? Entra a questão ecológica e como a opulência e a miséria que separam ricos e pobres. Insere-se também no contexto da queda dos regimes marxistas do leste europeu e do capitalismo que se apresenta como vencedor. Olha, o comunismo, os países comunistas, eles entraram em crise e caíram no ano de 1989. Este tempo foi marcado pela queda do Muro de Berlim e teve grande influência do nosso querido Papa João Paulo II, né, que era o Papa polonês. Seu país era comunista, então seu país foi o primeiro aonde o comunismo caiu e teve a sua influência, e com isso teve um efeito dominó na humanidade inteira. Então o capitalismo se apresentou como o vencedor, mas na verdade nós sabemos que não, porque os problemas sociais, econômicos, políticos continuam perdurando no mundo. Em 1996 surge o texto A Fome do Mundo. Ele foi preparado não pelo Papa, mas indicado pelo Papa, né, pelo Pontifício Conselho Cor Unum, apresentado e levado ao conhecimento do público pelo cardeal Ângelo Sodano, secretário de Estado do Vaticano. Então, este documento, ele aparece muito bem neste contexto, ao constar que a multidão de famintos, constituída por crianças, mulheres, idosos, imigrantes, prófugos e desempregados, eleva para nós o seu grito de dor. Eles imploram-nos à espera de ser escutados. Então, a igreja constantemente preocupada em ouvir o clamor dos oprimidos, dos marginalizados e dos excluídos da humanidade. Enfim, nós chegamos no tempo do Papa Bento XVI. Foi um tempo curto de pontificado, então ele escreveu uma única encíclica que chama Caritas in Veritate, caridade no amor. Então ela foi promulgada em 29 de junho de 2009. Ela foi escrita cerca de 40 anos depois que o Papa Paulo VI publicou a encíclica Populorum Progressio. Então também é uma comemoração dos 40 anos da Populorum Progressio, o documento do Papa Paulo VI. Como tal, a Caritas in Veritate atualizou o pensamento de Paulo VI, não só focalizando o tema da ecologia humana, mas também sublinhando o autêntico desenvolvimento humano diz respeito a toda pessoa em todas as suas dimensões. Então, o desenvolvimento humano não tem que atingir só a dimensão material, mas o ser humano como um todo, a sua dimensão também espiritual transcendente. Do ponto de vista do Papa Bento XVI, essas questões sociais baseiam-se em questões essencialmente antropológicas, né, do ser humano. Então dizem respeito à verdade sobre o ser humano, a pessoa humana, que deve ser procurado na verdade de que somos em Cristo, que é a caridade na verdade, e que é a principal força motriz do autêntico desenvolvimento de cada pessoa e de toda a humanidade. Então a caridade na verdade, o ser humano, ele foi criado para o amor, e o amor só se realiza na verdade. Só é amor na verdade. Então, o verdadeiro desenvolvimento dos povos tem que considerar a verdade sobre o ser humano, tem que pensar o ser humano em todas as suas dimensões, não só na dimensão material. Nós agora chegamos ao tempo do Papa Francisco, né? A pobreza mundial continua, guerras locais, né? Como Síria e outros lugares, alguns países da África, também o ressurgimento de ditadores, né? De governos também totalitários, como a Venezuela, agora a Nicarágua, o problema do terrorismo, que já começou no tempo do Papa João Paulo II, já na década de 70, nas Olimpíadas, né,
na Alemanha, mas o terrorismo mais violento, mais agressivo, né, como o caso das Torres Gêmeas em Nova York, o Pentágono, o ataque aos Estados Unidos. Então, o terrorismo tornou algo assim assustador e preocupante no mundo. Também o surgimento das mudanças climáticas por causa da destruição, né, da natureza, desmatamento, e por causa das mudanças climáticas, por causa dos desastres naturais, por causa dos problemas de guerras civis, questões políticas e econômicas. Então uma grande massa de imigrantes tem invadido a Europa, né? E muitas pessoas têm morrido procurando fugir, né, de guerras, de fome, de situações difíceis. Então neste tempo o Papa Francisco lança a encíclica Laudato Si, louvado seja, né, do cântico de São Francisco de Assis. Ela foi lançada no dia 24 de maio de 2015. Então ela chama a atenção do mundo inteiro para ajudar a humanidade a compreender a destruição que o ser humano está causando ao meio ambiente e a seus semelhantes. Porque se nós destruímos a natureza, se há mudanças climáticas, há desastres no mundo inteiro, e com isso também atinge a agricultura, a produção. Então a fome vai aumentar no mundo inteiro, certo? Então, este documento, ele vai entender, né, o mundo, né, como a nossa casa, a casa comum, que todos nós devemos cuidar e guardar. Então ele lança um diálogo para toda a humanidade em defesa do bem comum, em defesa da natureza, do meio ambiente, mas tendo em vista a proteção do próprio ser humano. E mais tarde, então, o Papa Francisco lança a encíclica Fratelli Tutti, que é uma encíclica social do ano de 2020, né? Foi promulgada dia 3 de outubro de 2020. Ela trata da fraternidade e amizade social. São os caminhos indicados pelo Papa para construir um mundo melhor, mais justo e pacífico, com o compromisso de todos, pessoas e instituições. Então, ele reafirma neste documento com vigor o não à guerra e a globalização da indiferença. Então, ele convida todos nós a sermos irmãos, a vencer a barreira da diferença étnica, religiosa, cultural. Então, ele chama todos a viver uma comunhão de irmãos em defesa do meio ambiente, em defesa do desenvolvimento de todos os povos, para que todos os povos tenham a paz. E o mundo se torne, então, a nossa casa comum, querida pelo nosso Criador, quando criou o universo e nos deu a terra, o nosso jardim, como um dom, como um presente, não para ser destruído, explorado, mas para ser preservado, cuidado, em função da vida e dignidade humana. Não pude deixar em branco, na América Latina e Caribe, como se sabe, os documentos conclusivos dos encontros da Conferência Episcopal Latino-Americana, o CELAM, realizou, então, a primeira aplicação do Concílio Vaticano II, que foi em Medellín, na Colômbia, depois em Puebla, no México, e em Santo Domingo, na República Dominicana. Então tiveram o mérito de traduzir para este continente as orientações gerais da doutrina social, em particular do Concílio Vaticano II. Então, Medellín, por exemplo, foi a aplicação do Concílio Vaticano II na América Latina. Então, o episcopado latino-americano foi protagonista na defesa dos pobres, dos pequenos, na sua teologia, na sua formação e também na sua ação. Então, o episcopado, por exemplo, brasileiro, deu um grande impulso nessa questão no país. Então, a igreja, nas décadas de 70 e 80, teve um grande envolvimento social e de renovação, tanto litúrgica como também no trabalho social. Então, nós queremos concluir com isso, né? Tem muitos documentos da CNBB sobre a questão social, mas nós não vamos falar sobre isso. Então, o tempo já acabou. Então, a gente quer concluir este momento
rezando então a nossa querida padroeira, que podemos dizer da paróquia, da nossa grutinha, que é a Nossa Senhora dos Pobres. Então eu convido vocês a rezarem comigo esta oração. Ó Clementíssima Santa Maria dos Pobres, nossa celestial padroeira, que pelos méritos de vosso Filho Jesus Cristo, tudo alcançais em benefício dos pobres, de quem sois igualmente mãe e senhora. Vós sois a intercessora de todas as graças, a mãe do Redentor, mãe de Deus, mãe da divina providência, que ama os pobres e a toda a humanidade. Ajudai-me a viver o amor e a caridade ao próximo, reconhecendo nos irmãos e irmãs que sofrem, o Cristo servo de Deus. Concedei-me, ó Virgem Imaculada, o vosso bendito patrocínio, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, agora e na hora da minha morte. Lançai sobre as nossas famílias as mais copiosas bênçãos, a graça da eternidade. Abençoai nossa paróquia e o nosso povo, e que a paz reine em nossos lares. Assim seja. Santa Maria dos Pobres, rogai por nós.